Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Estamos aqui de volta com mais uma matéria excelente, boa, ótima. Só que tem um detalhe, irmãos. O YouTube está realmente restringindo todos os canais que posta aí vídeos duplicados, direitos autorais, semi-direitos autorais, que posta aí aquele programa bala boca, né? Aqueles negócios eletrônicos, voz eletrônica. Então, quem faz isso, quem tem seu canal assim, e se tiver, e é monetizado principalmente, pode retirar tudo, porque se não foi bloqueada a sua monetização, vai bloquear, certo? Então, o que acontece? E é uma burocracia. Bom, na verdade eu não excluí vídeos de ensinos, porque o ensinos é que me interessa, mas excluí vídeos de informações como essa que eu estou dando aqui, que para mim tem informação boa, mas não é tão boa quanto os vídeos de ensino. E aí eu vou te dizer para você, não tá fácil. E o YouTube tá restringindo, e a perseguição cristã também está vindo aí. Mas eu quero te pedir desculpa desde já, porque eu não sou bom de leitura, não sou bom, não sou. Falo um monte de coisa errada e só entende os santos. Só que algumas notícias eu vou dar, porque essas notícias verdadeiramente elas fazem bem aos nossos ouvidos, que cumpre-se a Bíblia para nós. Então eu vou ler algum pedaço, talvez eu não leia a matéria toda, né? Talvez eu não leia a matéria toda. Talvez eu leia só um pedaço e vou deixar aqui na descrição do vídeo a matéria. Eu vou comentar e você vai ler e você vai continuar lendo, tá bom? Eu não sou bom de ler, não posso ler uma matéria dessa muito grande, eu não tenho bom português e vocês vão me encher a paciência e eu vou bloquear vocês e o negócio vai ser. Mas eu quero dizer uma coisa, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, baixe o app Leão Pentecostal, porque você vai receber as duas notificações, tanto o do Leão Pentecostal, quanto também do Nada Mais Além da Verdade. Vocês podem também inscrever nesse canal Nada Mais Além da Verdade, e eu vou deixar aqui, vou deixar o link aqui, Nada Mais Além da Verdade, certo? E aí vocês podem inscrever. Mas vamos ao que interessa, tá? Vamos lá ao que interessa, não quero muito ser grande. A partir desses dias não quero ser pesado. Vou fazer vídeo mais curto também aqui no canal Leão Pentecostal, como na verdade de praxe os vídeos mais curtos são lá do Além da Verdade, Nada Mais Além da Verdade. Mas para você que quer um estudo maior, aqui no Leão Pentecostal vai continuar. Bom, irmão, eu estou aqui não é por dinheiro, estou aqui para pregar o evangelho, tá? Mas eu tenho que manter a regra do YouTube. O YouTube, ele exige que não tenha direitos autorais, exige que não tenha voz eletrônica e tal, aquilo outro. Então, mesmo até para receber um pouquinho do YouTube, você tem que andar nos seus parâmetros. Você recebendo ou não, você tem que obedecer às diretrizes. Então, eu tenho que obedecer às diretrizes. Alguns vídeos eu tive que excluir, né, porque tinha direitos autorais e eu não podia deixar, então tem que ser obediente. A gente prega a verdade, tem que obedecer. É lei e tem que cumprir. Mas vamos lá ao que interessa. Bom, o que eu quero dizer é que por décadas, né, o Brasil votou contra Israel. Isso é muito mal e por isso trouxe essa desgraça todo para o país. Por isso que Deus se irou muito contra o Brasil, porque o Brasil, ao invés de apoiar a Israel, independente do que seja, se Israel está fazendo isso aqui no outro, é Israel. A Bíblia diz, orai por Israel. A Bíblia não falou assim, orai pelo Brasil, orai pelo Israel. Porque se você orar por Israel, a nação que ora por Israel, que apoia Israel, que é a favor de Israel, ela é abençoada. Se Deus tem uma maldição para cair sobre aquela nação que estava contra Israel, Deus retira a maldição. Então, bom ou ruim este governo que está aí, porque eu falei para vocês que eu não votei nele, não voto em ninguém, né? Não voto em ninguém, mas, pelo menos, ele fez uma coisa boa. Será que ele vai cumprir aí também trazer a embaixada, né, de Tel Aviv para Israel? Eu acredito que esta matéria que hoje estamos vendo aqui, que ela saiu hoje, né, dia 23 de março de 2019,
Então, é importante, muito importante que isso aqui houve. Então, a comitiva da ONU está muito realmente sacrilégios. Está muito brava mesmo, né? Muito bravo com o Brasil. Inclusive, voltaram contra o Brasil. E nós, não tem problema, o mundo inteiro pode voltar contra a gente. Mas Deus sendo a favor de nós derrubamos todo mundo. Quem está ligado a Israel, quem apoia Israel, tem o Deus Todo-Poderoso, saiba disso. Mesmo que Israel é culpado de ter matado o Filho de Deus, mas Deus diz, aquele que apoiar a terra prometida, abençoar, serão também abençoados sua descendência. E nós agradecemos aí por mais uma vitória. Quer dizer, esse governo dessa praguetícia de Lula, de Dilma, de Temer, né? E então, essas praguetices que voltaram, tudo deixaram para trás, que está tudo trancafiado, Lula preso, Dilma daqui uns dias vai ir presa também, com certeza absolutamente. E agora nós vimos aí, ontem aí, o novo presidiário, né, esse tal de Michel Temer, que muito desgraçou o Brasil e acabou com muita liberdade religiosa, levou muita pessoa à miséria. Então esses governos que passou é uma desgracência. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, nós ficamos felizes por isso. Por quê? Porque, na verdade, está aqui, ó, Bolsonaro rompe tradição diplomática e vota contra palestinos na ONU. Isso é muito bom, isso é uma maravilha, isso é uma alegria diante de Deus, dos anjos, do povo brasileiro e de Israel. Porque o que mais Israel queria era que verdadeiramente aquele que abaixo de Deus deu vida para Israel continuasse apoiando também até a morte, né? Então ambos morressem junto. Tipo o Brasil, que na verdade, quando estava empatado os votos na ONU para que Israel pudesse nascer, né, ali se tornar um país, o que aconteceu? O único que desempatou e que fez nascer em um só dia um país, como diz Isaías, foi justamente o Brasil, né, através de um político chamado Oswaldo Aranha Queiroz, parece Queiroz Aranha Queiroz, né? Então ele era o político único que votou e aí Israel nasceu. É justo aquele que dá vida também preservar pela vida. E é justo que aquele que dá vida também receber dessas vidas, né, ao prestígio. E a Bíblia diz que nós que somos assim, não é verdade? Então, parabéns, mesmo que tenha os governos tudo desmantelado, presidentes, ex-presidente, é uma vergonha, né, irmão? Fala a verdade. Presidentes ser presos é uma vergonha para qualquer nação brasileira. Mas o importante é que se o Bolsonaro não cumprir o que ele prometeu ao povo cristão, né, entre aspas, que votaram nele, os que votaram, porque eu não votei e não voto. Na verdade, não era só nele, em ninguém, não voto em ninguém, certo? Não voto porque é o meu direito e eu expresso como eu quero e não voto. Então, veja bem que o clima, ou seja, assim, o cerco está indo e com certeza absolutamente Jesus está vindo aí para concluir essa fase do Apocalipse. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu vou começar a ler esse texto aqui e vocês podem continuar lendo depois, porque esse texto é muito grande e eu não vou ficar lendo, porque que minha garganta não é muito boa para ler esse negócio. Então, quando era aquele programa software, rapidinho era bom, né? Você podia pôr 1 hora, igual o meu testemunho. Até o meu testemunho eu tive que tirar do canal, irmão. Até o meu testemunho, porque era voz eletrônica, então eu tive que tirar do canal, porque mesmo que se eu não monetize isso, mas sei lá, podia me bloquear no canal por causa que desobedeceu a regra. Então, eu retirei muitos vídeos do canal aí. Bom, vamos ver o que acontece. Bolsonaro rompe tradição diplomática e vota contra o palestino na ONU. Por favor, ignore ponto, vírgula, tudo que eu engoli aqui. Depois você que tem uma boa gramática, um bom português, você vai ver, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no link e vai ler essa matéria que vai estar passando aí para vocês aí. 23 de 2019, às 6 horas e 31 minutos, que saiu hoje. Faltando uma semana para a visita de Bolsonaro à cidade de Tel Aviv, o Itamaraty deu demonstração de apoio a Netanyahu, não vou falar o nome não, e votou a favor daquele ministro lá de Israel.
e votou contra a resolução que condenava Israel. Brasil também não apoiou um texto que criticava a ampliação dos assentamentos ilegais e votou contra a resolução que condenava violações por parte de Israel nas colinas de Golã, né? De Golã. No Conselho aí de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, vocês podem ver aí, o governo brasileiro abandonou o tradicional apoio aos palestinos, né? Quer dizer, era tradicional, agora não é mais, porque por menos isso, diante de toda essa desgraçância que o Brasil, o país, o mundo está vivendo, né? Então nós ficamos felizes por menos que biblicamente aquilo que traz uma proteção, ou seja, uma misericórdia maior de Deus para o nosso país, é esta. Se esse governo verdadeiramente ele rompesse, ele podia até morrer, ou eles matarem ele porque ele rompeu, mas ele ia ser salvo. Se ele rompesse, né, o pacto que ele fez com esses maléficos, que na verdade são eles que colocam eles lá no governo, então eu vou dizer uma coisa, o importante é trair os homens e ser fiel a Deus. Ou seja, quando você trai os homens, ou seja, aquele pacto que você fez com Satanás, você revoga, então ele se sente traídos, e aí você volta para Deus, você voltou pelo certo. É igual ele fez agora pelo certo. Lá em Genebra, no dia que promete marcar a história da diplomacia brasileira, o governo de Jair Bolsonaro abandona o apoio às autoridades palestinas na ONU e vota em defesa do governo de Israel. Pela primeira vez no Conselho de Direitos Humanos. Que maravilha! Isso foi sensacional, irmão. Eu quero dizer uma coisa, que mesmo o governo dando as suas cagadas que tá, aí, mesmo os cristãos que não votaram nele, neste item, o Bolsonaro tem nossa bênção. Neste item, ele tem nosso apoio. Neste item, lembre bem, a atitude foi interpretada mesmo dentro do Itamaraty como uma das maiores mudanças nas diretrizes da política externa em décadas e deixou o país isolado de grupos dos quais tradicionalmente fez parte. Que beleza! Desaliou daquela gangue satânica, aquela gangue destruidora, aquela gangue que mata, que explode, que arranca a cabeça, que explode país, que mata inocente, que tira sangue dos inocentes, que destrói. Parabéns, Brasil! Parabéns, Brasil! Isto é uma vitória excelente. Os anjos lá em cima estão fazendo festa. E Jesus aqui está também fazendo festa. Por quê? Porque os anjos estão fazendo festa, porque Jesus e Deus estão fazendo festa. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Deus está alegre e nós estamos fortalecidos. Então veja bem que a América Latina, BRICS e mesmo dos países emergentes. Quer dizer, né? Não estou com vocês. Eu não apoio toda essa desgraça que veio para o nosso país, certo? Bolsonaro certamente, embora provavelmente, quem sabe, ele queira um arrependimento, mas ele não tem jeito, talvez, né? Não sei, mas provavelmente ele vai continuar com o plano dos maléficos para que possa levar o país, porque é apocalíptico mesmo. Mas pelo menos o seguinte, ele está procurando fazer alguma coisa. Talvez ele queira, ele é igual César, né? Talvez ele queira soltar Jesus e sabe que Jesus é inocente e queira libertar Jesus, mas na verdade é o seguinte, o governo, o poder não deixa ele soltar. Então ele fala, poxa, se eu soltar Jesus, se eu votar 200% a favor de Cristo, dos cristãos, se eu mesmo estiver disponível a perder o mundo, a perder o poder, a perder o tesouro dessa terra, o apoio, né? Então, mas aí para mim fica ruim. Então eu prefiro maleavelmente entregar isso nas mãos dos cristãos para que eles resolvam, mas que eles tragam pelo menos um pouco de alívio no coração. Então veja que uma das resoluções rejeitada pelo Brasil pedia a justiça diante de supostas violações e crime por parte de Israel em conflito registrado em 2018 em Gaza. O governo de Jair Bolsonaro também votou contra uma resolução favorável aos sírios e que condena Israel por violações aos direitos humanos em suas ocupações nas colinas de Golã. E se absteve no que se refere à expansão dos assentamentos israelenses em terras ocupadas. Então, quer dizer, na verdade, esse governo, né, dessa malecividade que passou, né, esses filhos de Acã, esses filhos da víbora, essas víboras, na verdade eram tudo contra o nosso Deus, por isso eles estão colhendo o que eles plantaram. Eles estão colhendo o que eles plantaram.
todos esses que votaram contra Cristo, veja bem, todos esses que votaram contra Israel estão tudo na prisão. Estão tudo na prisão. E se Bolsonaro também for contra Israel, vai para a prisão assim que ele sair do governo. Pode ter certeza, ou no governo mesmo. Pode sofrer um impeachment, né? Então, eu quero deixar aqui um conselho bem para Bolsonaro, né? Ainda é tempo de você renunciar àquele pacto que você fez com esses senhores do mundo. Porque Deus é maior do que os senhores do mundo. Deus é maior do que os Illuminati. Deus é maior do que os maçons. Deus é maior do que o anticristo, do que Satanás e os demônios. Deus é maior do que o inferno. E quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Do que se adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta tudo isso? Aonde o que a Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, o ferrugem come, o ladrão rouba. Ajunteis tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, o ferrugem não come. Então, nossos tesouros têm que estar lá na glória. Então, um conselho deste brasileiro para o presidente Jair Bolsonaro. Talvez ele não assista os meus vídeos. Talvez esse vídeo pode chegar até ele. E eu quero dizer que com Cristo no poder, você é mais que vencedor. Com Cristo no poder, ele revoga todo o mal. Se vocês, né, que fizeram e aceitaram, a partir mas nós vamos tirar você. Eu digo uma coisa, se Deus quiser que eles tirem, Deus vai tirar para cumprir os apocalipse. Se Deus não quiser, certo? Vai continuar no poder e vai trazer novamente a bênção de Deus para esse país. Então, fica a sua escolha. Continuar servindo a Satanás ou servir a Deus. Então, o que eu quero dizer para você, parabéns neste caso, neste quesito. Não estou dizendo aqui que apoio o governo Bolsonaro. Nunca apoiei nem governo Bolsonaro, nem Dilma, nenhum. Não apoio ninguém, certo? Nem se tiver o cara que é santo, né? Nem se tiver um cara que é santo, que eu conheço do meu lado, ele for para o governo presidencial, eu não apoio, não acredito, certo? Porque quando se chega lá em cima, corrompe. Então veja bem que mesmo assim eu sei que no meio existe muitas pessoas boas de Deus, mas eu quero dizer que eu estou fora. Tá? Então, a decisão representa uma ruptura em relação à posição histórica do Brasil na região, que alternava entre um apoio explícito aos palestinos ou, no mínimo, uma abstenção, né? Desde 2006, 29 resoluções contra Israel foram colocadas à votação no Conselho de Direitos Humanos, na ONU. Os diferentes governos do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, que será muito em breve, também será trancafiada lá, pode ter certeza. E o Michel Temer, que há 3 dias atrás, né, hoje é dia 22, me parece dia 19, que ele foi preso de março de 2019, que ele foi preso em plena via pública, abordado, que ficou com a cara de tacho, que ele já tem uma cara de tacho mesmo, né? Então, quer dizer, já parece aquele camarada do ciúme lá, que vocês sabem que fazia ciúmes, né? E tal. Então, veja bem, ele achou que era brincadeira dos policiais, que era uma pegadinha, né? Os policiais federais, então, parou o carro, abriu, então, a porta, mandou ele descer, ele olhou para os policiais com a cara de cara assim, puxou a porta, como se nada tivesse acontecendo. Então, ele começou a ver o sol nascer quadrado. Sabe por quê, seu Michel? Sabe por quê, seu Lula? Sabe por quê, dona Dilma? Sabe por quê, vocês que são presidenciáveis, que vai lá na ONU e vota contra o país de Israel? Essa é a desgraça que vocês estão colhendo. O que vocês colocaram o povo de Deus contra Israel, sendo que o povo de Deus nunca foi contra Israel, e agora vocês estão pagando pelo preço. E Bolsonaro, se ele continuar apoiando Israel, eu tenho certeza, bom, se ele fez algo errado, fora disso, Deus não vai defender, mas vai amenizar. Vai pagar pelo ato? Vai. Mas a misericórdia de Deus irá sobre ele. Agora, vocês que desgraçaram o Brasil, que acabaram com o país, que fizeram a desgraça tudo, morreram milhões de pessoas, votaram contra degoladores de pescoço, matadores de cristão, queimadores de cristão, explodidores, quer dizer, trouxeram os imigrantes satanistas, né, trouxeram os muçulmanos para invadir o país, para fazer o que quer. Acabou. Né, abriu, entregou essas terras à mão estrangeira. É claro que é óbvio, não estou aqui apoiando esse governo também de Bolsonaro, não. Eu não apoio nenhum governo, só dou conselho, tá? Eu não apoio. A minha confiança só está em Cristo, só Jesus Cristo. Eu sou cidadão brasileiro, tenho meus direitos de vir, mas eu não me envolvo com essa desgraceça de política corrupta, com isso que está havendo. Porque você imagina, se os grandão, se os presidentes, né, estão sendo presos por corrupção, imagina os pequenininhos, né? Então eu vou dizer uma coisa, não sei.
mas quanto mais vocês votam contra Israel, mais vocês vão ter que pagar, né? Seu Lulinha aí, tantos anos de cadeia, já saiu mais sentença, 24 anos já vai indo, né? Daqui uns dias a Dilma também, nós queremos ver essa mulher também atrás das grades, pagar pelo que ela fez contra o país, né? Então, Michel Temer, veio todo mundo, parabéns aí. Bom, vamos continuar a matéria. Faltando uma semana para a visita de Bolsonaro para Tel Aviv, o Itamaraty optou votou contra uma resolução que estabelecia a necessidade de que as violações cometidas pelo governo de Benjamin fossem levadas à justiça. Então, veja bem que a desgraceça dessa ONU ela é sanguinária. Essa ONU é, na verdade, maldita. Essa ONU é daquela que apoia estupradores, violentadores, invasores, homicidas, suicidas, que apoia toda a desgraça que o diabo verdadeiramente tem trago para o mundo. Então essa ONU, ela é nada mais que, na verdade, uma desgracença no mundo, né? Então fez muito bem. O Brasil tem que se desligar dessa desgracença de ONU, tem que acabar, tem que sair dessas víboras, tá certo? Porque se o Brasil sair, eu quero dizer o seguinte, que parabéns, né? A Bíblia diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, se verdadeiramente, por ao menos, esse Brasil, esse governo, né, deixar de aliar-se a terrorista, porque a ONU é terrorista, esses países aí são tudo terroristas, palestinos, né, os muçulmanos são todos explodidores de cristão, odeia cristão, e nós temos que estar aqui engolindo, né, igual esse Temer aí, que abriu espação para ele, tem que pagar na cadeia, simplesmente tem que ser 30, 50 anos, 100 anos, 200 anos de cadeia, embora aqui no Brasil simplesmente é só... Eu vou fazer esse vídeo pequeno, viu, irmão? No máximo aí 25 minutos, vamos lá. Então, veja bem, essa é a razão. Já comecei a dar até dor de garganta aqui, de tanto falar. A resolução condena que Israel é resultado de uma investigação realizada por uma comissão internacional que concluiu que soldados de Tel Aviv atiraram sobre manifestante desarmado, matando pelo menos 189 palestinos em 2018. Mais de 6 mil palestinos ainda ficaram feridos em confronto com forças de Israel entre março de 2018. Que nada! Os palestinos sempre querem destruir Israel, sempre querem acabar com Israel. Quer dizer que então eles querem ferir a nação de Israel. Israel é uma nação liberal, uma nação independente. Então esses filhos do diabo querem ir lá tomar a terra de Israel e agora Israel não pode se defender. Legítima defesa neles. Parabéns, Israel, tá certo? Todo o povo cristão que conhece a palavra de Deus está com vocês e nós apoiamos vocês sim. Parabéns, Jair Bolsonaro, pelo seu governo ter chegado e votado contra, né, a ONU e não contra a Deus. Porque todo mundo que vota contra Israel, vota contra Deus. As forças de segurança de Israel cometeram violações de direitos humanos e de direito humanitário, apontou o informe. Algumas das violações podem constituir crimes de guerra ou crime contra a humanidade, alertaram aos autores do documento de 2.250 páginas. Vou dizer uma coisa para vocês, isso são tudo complô, né? São tudo armação da ONU para acusar Israel e pôr o mundo contra Israel, né? Então, só que é o seguinte, o país que tem Deus entende muito bem, tem vida espiritualizada. Bem-aventurado, cuja nação é o Senhor. Então, bem-aventurado. Então, se nossa nação aqui está na presença de Deus, parabéns. O Brasil votou a favor da criação de investigação internacional ainda em maio de 2018 sob o governo desse maquiavélico, desse satânico Michel Temer, que está preso, né? E vai continuar preso, não tem como ele escapar. Ele traiu Deus, ele foi para os altares da igreja enganar os servos de Deus, enganou milhares de pessoas e milhares de pessoas votaram aí, entendeu? Nos seus projetos. Até mesmo esse Marco Feliciano, que se diz que defende aí a palavra de Deus, ele é outro mentiroso. Não acredito em nenhum desses políticos mentiroso, não creio neles, mas na gestão de Bolsonaro decidiu votar contra. Então Bolsonaro fez a melhor coisa, porque é melhor você ganhar a guerra com menos quantidade do que ir com quantidade para o inferno e perder a guerra. Então Deus não precisa de multidão para ganhar uma guerra. Nós temos um exemplo de Gideão. Gideão, ele queria ir com todo aquele aparato de multidão de soldados, e Deus falou, não, Gideão, não preciso de multidão para ganhar a guerra, certo? Vamos fazer uma seleção dos melhores, e Deus, ele não escolhe quantidade, ele escolhe qualidade. Escolheu do meio de todos, se não me foge a memória, 132 mil homens, ficou 300 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Se o governo de Bolsonaro deixar ali só entrar homens de Deus, e ele começar a cortar esse satanista do poder, aliás, é que difícil também, não vai cortar porque é um apocalipse, mas ele tem que salvar a sua própria vida, por lo menos como presidente, honrar diante de Deus, que ele defende a palavra de Deus. Mas
Digo mesmo aqui, não põe minha mão no fogo por ele, não estou apoiando ele, não estou apoiando ninguém. Estou apoiando esta ação. Cada ação é uma ação. Então, se você tem 10 ações com 10 pessoas e 10 pessoas são a mesma ação, então cada um é resolvido de uma solução. Tá? Então esse Michel Temer, na gestão de Bolsonaro, ele votou contra, né? Quando esse Michel Temer era presidente, se lascou, cadeia nele também. Apenas 8 países votaram contra a resolução. O Brasil foi o único latino-americano e tomar tal atitude ao lado do Bolsonaro. Né? Estava tradicionais aliados dos Estados Unidos, como Ucrânia, Austrália, além do governo de extrema-direita de Viktor Orbán da Hungria. Né? Ao aplicar maior flexibilidade por parte dos palestinos na redação do texto, o Itamaraty ainda insistiu em demonstrar solidariedade com as vítimas e lamentou a violência. Em seu discurso, a embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazareth Faria Azevedo, pediu moderação por todos, mas indicou que países têm o direito de se defender sempre que for de maneira proporcional. Segundo ela, porém, isso não seria suficiente para que o Brasil de Bolsonaro apoiasse o documento. Tá vendo? Então, parabéns aí. Ela disse, olha, todo país agredido tem direito à legítima defesa. E entendemos, o Brasil entende que se Israel está sendo agredido, também tem direito à legítima defesa. O Brasil entende também, se os palestinos estão sendo agredidos, eles têm direito à legítima defesa. Então, o que nós estamos vendo aí é que só estão dando legítima defesa para os palestinos, mas não estão dando legítima defesa para o povo de Israel. Parabéns aí o governo de Bolsonaro nesse quesito. Não estou aqui apoiando político, não gosto de política, só estou lendo matéria, tá bom? Mas indicou que o país tem o direito, então, de se defender. Para o embaixador, a comissão de investigação foi além do seu mandato e o governo brasileiro não poderia atender aos pedidos de adotar sanções e nem prender eventuais responsáveis pelos crimes se visitasse o Brasil. Então, parabéns! O Brasil não tem que entrar nessa desgraceça dessa explosão aí de lunáticos, estouradores de homens-bombas aí, explodindo pessoas cristãos. Tá certo, que essa ONU, que é um lixo, que só apoia verdadeiramente, só destruidores, explodidores, degoladores, matadores, estupradores, bandidos. Então é a ONU os bandidos. Parabéns, porque o Brasil estava, por Deus, também sendo incluído como bandidos. O voto acabou com a aprovação de resolução apoiada por 28 países, como Espanha, Chile, México, Peru, Uruguai e Argentina, se abstiveram, assim como o Reino Unido, Dinamarca e mesmo a Itália de Matteo Salvini, aliado pelo Bolsonaro. A delegação palestina na ONU, olha só, agora dando a cria, a delegação palestina na ONU lamentou a decisão do governo Bolsonaro, apontando para o fato de a votação ser a primeira a haver um voto do Brasil explicitamente contra Ramallah. Não entendemos, criticou a delegação Genebra, tem que se lascar mesmo. Valeu, vai engolindo essa que o Brasil vai piorar para os seus lados. E nós se tornamos, se não tem como ser amigo de todos, seremos só amigo de Israel. Se tiver que sermos inimigo do mundo inteiro para ser amigo de Israel, seremos. É assim que a Bíblia manda. Todo país tem que seguir assim, tem que abençoar Israel e não culpar e nem incriminar Israel porque tem legítima defesa de se defender. Direitos. Ora depois, mais uma mudança profunda, o Brasil indicou que deixaria até mesmo de tomar a palavra ao debate a situação de Israel enquanto o país foi singularizado de forma tendenciosa na ONU. Quer dizer, a ONU estava acostumada a ver aí o país, né, batendo boca direto contra o Brasil indo contra Israel, e agora ele quebrou a cara. Para o governo brasileiro é difícil avaliar até que ponto a aprovação de resolução em apoio aos palestinos nos últimos anos tem feito qualquer diferença para a população. O Brasil, nesse caso, votou a favor de uma resolução que defende o direito de autodenominação do povo palestino. Também concordo, né? Mas insiste que chegou a hora de a ONU mudar a forma de lidar com o caso e sugerir um maior equilíbrio para que a polarização do debate seja superada. Quer dizer, a ONU põe o país, é manipuladora, põe os países tudo contra Israel. É uma desgraça que tem ali dentro. É dali que vai nascer o anticristo. É dali que o anticristo está oculto, escondido. É dali que ele vai se manifestar. Lembre-se bem. Mas, num quinto sexto, que condena Tel Aviv pela construção de assentamentos israelenses em terras ocupadas, uma vez mais o Brasil modificou sua posição tradicional. O Itamaraty, no lugar de apoiar a resolução, optou agora por se abster. Então, quer dizer, eu não vou dar minha opinião, eu tô fora, certo? Agora, isso aí é com vocês, eu não dou. Então, tá certo, mas eu já daria também, diria, eu também apoio Israel.
Ao aplicar o voto, a embaixadora do Brasil insistiu que o governo apoia a ideia de uma solução com 2 estados na questão palestina e lamentou a ampliação dos assentamentos israelenses. Segundo ela, trata-se de um obstáculo aos esforços de paz. Ainda assim, a diplomata explicou que iria se abster. A justificativa, unificar resoluções e reduzir o número de texto em consideração. A resolução foi aprovada com 32 votos a favor, inclusive Argentina e Chile. Apenas 10 países optaram por se abster. Visivelmente irritado, o embaixador palestino, na ONU, se lascou, né? O Ibrahim Karish, do capítulo lá, que sei lá como é que é o nome desse cara, criticou a abstenção do Brasil. É algo muito estranho, o Brasil não está adotando sua posição histórica e optou por se abster no caso de uma catástrofe, né? Disse, trata-se de um crime de guerra, porque uma abstenção inacreditável, afirmou. Quero dizer o seguinte, sabe o que aconteceu? O Brasil estava endemoniado no sentido singular, ou seja, que a gente fala aí, né? Ou seja, no sentido não literal, digamos assim, como se tivesse endemoniado, possesso. Aí chegou um homem de Deus, né? Mesmo sendo um homem de Deus, não sendo um homem de Deus, ou sendo um homem de Deus, mas julgando a causa correta, igual aquele juiz lá, que julgou a causa da mulher, que ele não temia a Deus, mas julgava a causa correta. Eu tiro isso como Bolsonaro. Né? É o juiz que na verdade não mas é assim, né? Então veja bem, então no entanto, o que acontece? Então aquela viúva pedia, aquela mulher pedia para julgar a causa e o juiz até que julgou a causa dela corretamente. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Bolsonaro entrou no poder e então foi lá agora, né? Expulsar os demônios do Brasil, né? Então, quer dizer, manifestou os demônios, saiu os demônios e agora o Brasil abriu os olhos que estava justamente numa desgracência de causa. Irmão, eu vou parar por aqui, já tem 31 minutos. Tá aqui, ó. Tem muita coisa para ler aqui, eu não vou ler não, senão eu vou comentar muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Leia aqui, certo? A matéria. Leia a matéria, vai ficar na descrição do link. Então, o que nós aqui entendemos é o seguinte, valeu. Pela primeira vez, o Brasil votou a favor de Israel na ONU. E agora, já é 2 vitórias. Brasil sai da ONU, Brasil vota contra a ONU, certo? Brasil vota contra a ONU a favor de Israel. E agora, torcemos para que a Embaixada de Tel Aviv brasileira passe agora para Jerusalém. Parabéns, mais uma ação, desação, uma ação que substitui uma boa ação do governo Jair Bolsonaro, votando aí a favor do Brasil. Espero que não faça cagada anulando seus votos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, participe aí do outro link, vai ficar aí de uma descrição. Inscreva-se no canal, nada mais além da verdade. E em nome de Jesus, vamos que vamos, porque o arrebatamento é iminente. Maranata, ora vem! Ora vem, quem? Ora vem, Senhor Jesus.